Eu quero fazer agora uma análise assim meio superficial do livro de Enoque, que traz muitas verdades e profundos ensinos para aqueles que pela fé estão sendo justificados e que, através da perseverança deles, buscam a eleição. O justo, quando ele persevera, quando ele é justificado e ele persevera no caminho da fé, no caminho da justiça, no caminho da retidão, ele tem lá na frente a possibilidade de se tornar um eleito. E são poucos que realmente são eleitos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos, e muito pouco mesmo. A Bíblia fala em 144 mil os eleitos, aqueles que realmente vão ser eleitos e comissionados a voltarem com o Senhor para fazer guerra contra toda a iniquidade. E o livro de Enoque fala sobre esse processo de eleição, a missão que esses eleitos vão ter, os benefícios que eles terão. Enfim, o livro de Enoque ele foca realmente nos eleitos, naquilo que é a verdadeira missão daqueles que conseguiram a sua eleição. Bom, a primeira coisa que é interessante do livro de Enoque é que ele começa dizendo que os justos se tornarão sábios e conseguirão discernir o tempo e as coisas. A primeira situação do justo, o homem, quando justificado pela fé, ele começa a ter discernimento do tempo e das coisas. Então Enoque ele fala que aqueles que foram chamados para essa justificação e exercitaram a fé e perseveraram e que conseguiram e conquistaram essa eleição, esses eleitos subsistirão o tempo da grande tribulação que vai tentar combater a fé de todo aquele que a pratica. E essa grande tribulação ela é atemporal. Começa a surgir na vida do homem quando ele assume a sua fé. Pela fé, quando nós assumimos a nossa fé e nós renunciamos à nossa velha vida, nós então iremos adentrar a uma fase da grande tribulação. Então veja que os eleitos subsistirão o tempo da grande tribulação. Enoque fala isso porque eles conseguem rejeitar toda a iniquidade e mundanismo. Houve neles uma postura, uma determinação, uma vontade, um desejo de abandonar tanto a iniquidade como o mundanismo. E Enoque viu tudo isso e muito mais durante o processo de arrebatamento qual ele teve. Enoque sofreu um arrebatamento e vivenciou todas essas coisas. Então veja que o livro de Enoque foca exatamente nesse período de arrebatamento, o que vai acontecer com os justos que perseveram, com os justos que permanecem na fé, com os justos que realmente, além de serem justificados, buscam agora a eleição através da perseverança. E nesse estado de arrebatamento, os olhos de Enoque se abriu e o entendimento dele o fez compreender todas essas revelações. E Enoque então vê uma geração futura, não atual a sua, mas onde o Senhor manifestará com poder e glória. E esta manifestação do Senhor trará vários acontecimentos decorrentes. O primeiro é que o Senhor pisará sobre um monte, trazendo uma grande lição, uma grande verdade aí. E pisará sobre a lei, estabelecendo assim uma nova lei, que é a lei do amor. E veja bem que, segundo Enoque, isso trará um temor aos sentinelas, que ficarão aterrorizados, e grande temor e tremor se apoderarão deles. Veja que os sentinelas foram aqueles que deixaram a glória, deixaram o caminho da ascensão e desceram para coabitar com as filhas dos homens. São os filhos de Deus, aqueles que foram iluminados, aqueles que ascenderam no seu entendimento e que, levado por um sentimento de soberba, de arrogância, de orgulho,
desceram e coabitaram com as filhas dos homens, introduzindo a corrupção do entendimento, né? E quando o Senhor então pisar sobre este monte que é a lei, aquilo que regra a vida do ser humano, aquilo que regra a vida do homem, haverá um abalo dessas montanhas de crenças, doutrinas, de pensamentos e assuntos criados pela mente humana. O Senhor há de destruir todas essas coisas. E a manifestação do Senhor através da sua palavra irá colocar imersa toda a terra e as coisas que há nela perecerão. Então, nessa manifestação virá sobre todos, até para os justos e aqueles aprovados, haverá uma clemência, lógico, né? Para aqueles que praticam a fé, que estão perseverando pela fé. Haverá um juízo realmente, um julgamento e um juízo. E Enoque fala também sobre o grande dia, que está lá registrado em Judas, no capítulo 14, no versículo 14 e 15, e Enoque no capítulo 2. O que o Senhor virá para fazer, para destruir o iníquo, toda a iniquidade, e acompanharão a ele os seus santos, os 144 mil que se foram eleitos, que conseguiram a eleição para fazer guerra contra toda a iniquidade. Então note que a eleição nos potencializa e nos dá o direito de sermos um eleito realmente, entrarmos nessa batalha que o Senhor fará contra toda iniquidade, toda injustiça que hoje impera no mundo religioso. E veja bem que a entrada do Senhor será no mundo religioso, no mundo corrupto, no mundo de corrupção, no mundo o qual tem corrompido a verdade através da iniquidade. E foram esses anjos que levaram, esses anjos caídos, esses sentinelas, que se postaram em certas verdades e acabaram corrompendo a mente do homem, né? Então, mas aqueles que resistirem e não cumprirem os mandamentos do Senhor, antes transgredirem e caluniarem a sua grandiosidade, malditas são as palavras e as suas bocas poluídas contra a sua majestade. Enoque, no capítulo 6, versículo 4. Esses não obterão misericórdia. E os eleitos então possuirão luz e sabedoria. Enoque 6, 9 a 11. Mas aqueles que não são santos, que não passaram pelo processo de santificação, através do Espírito da verdade que os santificam em toda a verdade, esses serão amaldiçoados. E todos aqueles que viveram e não transgrediram os mandamentos do Senhor, seja por impiedade ou orgulho, mas se humilhar processando a prudência, não repetindo as transgressões, estes não condenarão todo o período de suas vidas, e não morrerão em dias, e se completará e envelhecerão em paz. Enquanto os anos, sua felicidade se multiplicarão em alegria, paz em toda a duração da sua existência. Enoque 6, 9 ao 12. Então veja que os sentinelas eram santos e possuidores da vida eterna. Enoque 15, 3. Mas estes se contaminaram com as mulheres filhas dos homens, eles, no entanto, morrem e perecem. Há um ensino muito profundo também com relação a isso. Enoque, no capítulo 15, no versículo 6, fala que foram fartos espirituais, possuidores de vida que é eterna, e não estavam sujeitos à morte. Porém, no verso 7, diz assim: portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, a vossa habitação está no céu. No Enoque, no capítulo 15, no versículo 8, fala: e agora se ajuntaram as mulheres, os gigantes que têm nascido do espírito e carne serão chamados de maus espíritos, e na terra estará as suas habitações. Então veja que esses sentinelas, esses gigantes,
são aqueles que possuíram a vida eterna, são aqueles que conseguiram a iluminação, conseguiram uma ascensão do seu espírito. Porém, levado por sentimento, por orgulho, pela soberba, resolveram descer, né, e coabitaram, né, se juntaram com as mulheres, que figura a própria igreja, né, e isso corrompeu, fazendo da sua habitação a terra. E assim no Enoque 37:2 fala que obstruir, indo assim o princípio da sabedoria, a sabedoria de acordo com a capacidade do nosso intelecto. Em Enoque 38:2 fala sobre ser eleito. Em Enoque também, na sequência fala assim: quando os justos forem manifestos, os quais serão eleitos por suas boas obras, corretamente pesadas pelo Senhor dos Espíritos. Isso é, a balança na mão do cavaleiro, de Apocalipse no capítulo 6, o quinto selo. Então a raça eleita descerá. Enoque 39:1. Quando os justos forem manifestos, Enoque 38:2, e os eleitos sofrem pela causa do Senhor, Enoque 40:5, e a punição daqueles que negaram o Senhor da glória, Enoque 41:1, e a sentença que foi determinada aos sentinelas, no capítulo 12 e 14. Enoque então recebeu a missão de dizer aos sentinelas que desertaram o alto céu e seu santo eterno estado. Na verdade, a missão do Enoque foi a de levar aos sentinelas uma mensagem de reprovação. No capítulo 13 fala com relação a isso. E foi dado a Enoque o poder de reprovar os sentinelas. Enoque 13:1 versos. Em Enoque 38:2 e 40:5 e Apocalipse 14:1 fala da volta e o retorno dos santos e a guerra contra toda a iniquidade, que são os 144 mil eleitos, os quais virão com o Senhor para fazer guerra a toda a iniquidade. E aqui está a perseverança dos santos e daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. Somente através da perseverança iremos alcançar este privilégio de se alistar a este grande exército de eleitos. Apocalipse 14:12. E o livro de Enoque também faz referência a esses sentinelas, o nome de cada um, e o que eles fizeram, que ensinaram sortilégios, encantamentos, divisões de raízes e árvores, e a descendência deles eram os Néfilins de Eliúde, que devoravam tudo que era labor produzido pelos homens, e os pássaros, animais, répteis e peixes. E eu encerro no capítulo 45 de Enoque, versículo 1 ao 5, dizendo que aqueles que negam ao Senhor não ascenderão aos céus.